É uma tensão diplomática regional, mas com efeitos internacionais. Afinal, o Brasil era visto ali como a principal ponte de diálogo, de negociação do mundo com a Venezuela, né? E vários países ocidentais viam as tentativas de conversas propostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma última alternativa para influenciar minimamente o processo político venezuelano. E aí, Walter Jorge, eu te pergunto, essa crise entre Venezuela e Brasil enterra de vez as esperanças ocidentais de um diálogo com Maduro, ou pode haver ainda alguma esperança, alguma alternativa? Olha, eu acho que dificultam. Acho que viabilizar definitivamente não dá para dizer esse tipo de coisa, porque pode haver inflexão do governo, pode haver algum tipo de mudança, como houve agora no governo próximo, é um governo que se entendia bem. O presidente Maduro se entendia com o presidente Lula. Aí, de repente, por conta, eu entendo também que a posição brasileira sobre a questão do BRICS é correta, né? Você vai levar para dentro do BRICS um problema que já tem problemas demais lá dentro, né? Tem, por exemplo, a questão da Rússia, a guerra lá com a Ucrânia e tal, mas isso tem a ver com. Já tem as brigas territoriais eternas da Índia com seus vizinhos, a própria China tem suas tensões. Então, você levar lá para dentro mais esse problema, que é o problema venezuelano, que é um problema que já existe aí, que deve ser entregue ao governo venezuelano, havendo expulsão dele, porque a postura que tem tido com relação à boa vontade do Brasil agora é de quem é de um país que não entende que não precisa, por um lado, mas também não quer essa intermediação que o Brasil se dispôs a fazer. É um problema que começou a se agravar, Ítalo, quando o governo brasileiro assumiu a embaixada argentina, num gesto diplomático interessante, porque o Brasil tem. Há diferenças entre os governos do Brasil e da Argentina, e pediu algumas condições para as pessoas que estão ainda na embaixada argentina, ficou sob guarda do Brasil, e o governo de Nicolás Maduro negou essas condições. Quer dizer, é um aliado muito difícil de você lidar com ele. Agora, é definitivo? Isso é a última possibilidade que ele tinha? Não, em função do que eu disse. Quer dizer, ele tem aliados fortes, importantes na comunidade internacional, que são países até isolados. A Rússia são aliados do ponto de vista forte, do ponto de vista militar, né? É uma potência militar como a Rússia, é uma potência econômica e militar como a China e diplomática, né? Hoje é um país muito inserido na comunidade internacional, com todas as restrições que recebe, com todos os cuidados que a influente política americana tenta estabelecer, mas é um país muito influente. Então ele tem essas duas proteções, entendeu, talvez, nesse momento, que dá para abrir mão da ajuda que o Brasil tem procurado dar desde que o presidente Lula assumiu. Agora, eu acho definitivo, não é um país, a Venezuela não é um país qualquer em função de suas reservas de petróleo. Quer dizer, eu acho que só não houve, inclusive, alguma ação mais forte no país, porque nós estamos falando de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ao que consta, o país onde estão as maiores reservas de petróleo. Então, por isso que é todo esse cuidado e por isso que o presidente Maduro usa dessa situação para tensionar com o mundo do jeito que ele tem feito a um custo muito alto para a população do país, né? Que o ex-ministro Celso Amorim, nessa fala que foi tão criticada pelo governo, que gerou essa chamada, inclusive, do embaixador venezuelano a Caracas para esclarecimentos, ele fala disso, ele fala, por exemplo, ele critica de maneira muito severa o boicote a que é submetida a Venezuela hoje, com efeitos muito drásticos sobre a sua população. Porque quem sofre esse tipo de coisa não é a elite dirigente, não é um presidente Maduro que tem seus meios de ter acesso a tudo que entende como melhor. É a população mais pobre que paga por isso, e isso foi reafirmado nesse contexto de tensão pelo, pelo ex-ministro Celso Amorim. Então, é incompreensível. Agora, o efeito disso, se vai isolar mais a Venezuela, eu acho difícil. Isolar, vai, né? Porque perde esse apoio importante que tinha do Brasil. Agora, é definitivo? Eu acho que não, por conta dessa importância estratégica, digamos assim, inclusive para a economia mundial que tem a Venezuela. É o que justifica, por exemplo, os Estados Unidos, com tantos boicotes que impõem à Venezuela, continuarem sendo um grande comprador do petróleo venezuelano. Nunca abriram mão disso. Por que é que não fizeram estender esse boicote ao petróleo?
Porque é que não disseram, não, a partir de hoje, porque isso teria um efeito muito grave sobre a economia do país, que é muito centrado no que o petróleo proporciona. Então, essa importância estratégica como grande produtor mundial de petróleo, eu acho que meio que protege a Venezuela de uma ação que possa ter esse caráter definitivo de isolar o país, porque ele tem ainda seus apoios e também porque ele é muito importante para a economia global como produtor de petróleo.